Isso? Já tá Começou? gravando. Tá, Já tá. falou. Então vamos lá. É isso. Valeu, gente. Eu vou ter que Falou, sair aqui por gente. causa da internet. Boa aula para vocês e a gente se vê. Beleza. Falou. Obrigado. Então, gente, bom dia. Vamos lá, então, né? Iniciar aí a aula. Hoje a gente vai falar sobre divisão celular. Deixa eu tirar aqui o vídeo. Ixi, agora o meu... A minha apresentação aqui não está querendo ir. Ah, meu Deus. Ah, tá. Já... Bom, eu vou iniciar com uma foto de uma fotinho que o Adriano mandou pra gente no grupo que eu achei muito engraçada. E dá para vocês fazerem uma analogia aí, que era uma loja de piscina, mostrando piscinas de formas diferentes, que lembrava uma mitose, né? Uma mitose celular na piscina. Então, só para a título aí de humor, né? A divisão na piscina. Bom, a gente Pessoal, tem que deixa o lembrar... microfone aberto aí, por favor. Vamos deixar só da professora. Se tiver alguma dúvida, a gente para e continua. Isso não dá interferência. Isso mesmo, obrigada, Adriano. A gente, quando vai falar de divisão celular, a gente tem que lembrar lá das primeiras características dos seres vivos que a gente viu, e uma delas se referia à célula, e lembrar um pouquinho da teoria celular, né? Que todo ser vivo, ele se origina de um outro já existente, e ele vai nascer através de células que foram produzidas por divisão celular. Então, tem aí esse pesquisador que fala sobre isso, fala então que as células são provenientes de células. Ele disse isso lá em 1850, o Rudolf. Ele era patologista e aqui a fotinho de uma célula. Então, a gente inicia lembrando disso, né? Existe hoje a formação de um novo ser vivo a partir de substâncias químicas somente? Não, eu preciso de uma célula que vai se dividir e originar outra célula. Se a gente pensar lá na origem da vida, eu vou ir fazendo relações, o que vocês não entenderem, coloquem no chat, que o professor me passa ou ele mesmo vai me ajudando. Mas a gente vai fazendo relações lá com as outras aulas que nós tivemos. Se a gente pensar nas teorias de origem da vida, em algum momento a célula foi formada. Hoje não, hoje a gente tem, né, pelo menos que a gente tenha conhecimento, a gente vai ter um ser vivo se originando de outro pré-existente. Como os seres vivos são formados de célula, o ser vivo se originando de células que se originaram de células pré-existentes. Ao longo da aula eu vou explicando melhor isso. Então, o que é a divisão celular? Então, é o processo que é responsável não só pela reprodução dos seres vivos, mas também da regeneração de tecidos, do crescimento. Então, todo tipo de reprodução da célula. Só que quando eu vou falar de reprodução da célula, eu tenho que pensar no ciclo celular, no ciclo que essa célula desenvolve.
ou seja, o ciclo de vida da célula. Esse ciclo se inicia na formação dessa célula, que foi originada da divisão celular, até que ela também se divida para dar origem às células filhas. Tipos de divisão celular. Nós vamos ter nos procariontes ou procariotos a fissão binária, que é uma coisa um pouco mais simples, porque eles são... A célula não é organizada, né? Eu até esqueci de pôr o desenho que mostra isso, mas é uma divisão bem mais simples, porque é uma célula procarionte. E nos eucariontes, tanto a mitose quanto a meiose. A mitose vai produzir célula. Uma célula vai dar origem a duas novas células com o mesmo número de cromossomos, com o mesmo conteúdo genético. E na meiose, uma célula vai produzir 4 células novas com a metade do número de cromossomos. Então, a metade do conteúdo genético. Ainda tem gente com o microfone ligado, pessoal. E aí, a gente pensa assim, nossa, né? Mas por que que tem que... a divisão celular já não é uma coisa muito fácil, né? Vocês vão ver lá que a gente divide ela didaticamente em várias fases, que tem até uns nomes um pouco esquisitos, e daí você fala assim, mas tem que ter 2 para ficar bem difícil. Na verdade, precisa ter 2, porque a gente vai ter funções diferentes nesses 2 tipos de divisão. Então, a mitose vai servir para o crescimento do indivíduo, desenvolvimento, reparo de no caso dos pluricelulares, de algum tecido perdido, de células perdidas, e para a reprodução assexuada. Vocês se lembram qual é a diferença de reprodução sexuada e assexuada? Na assexuada, uma célula ou uma parte do corpo do indivíduo se divide formando outro indivíduo. Então, o conteúdo genético é igual, é como se fosse um clone. Aqui está falando que ocorre nas células somáticas. Se não tem reprodução sexuada, não tem gameta. Então, as células que vão sofrer esse tipo de divisão são as células somáticas. Células somáticas são as células do nosso organismo que não são gametas. Ok? E a meiose? Bom, se eu vou ter uma reprodução sexuada, eu preciso produzir gametas. E se eu preciso produzir gametas, eu preciso de uma divisão especial que reduza o número de cromossomos à metade. Por isso, o nome da divisão é meiose. Cortou na metade. Faz um pouco essa analogia que vocês não vão se confundir depois. Tudo bem? Gente, alguma pergunta? É só pôr lá no chat que o professor me passa, tá? Ok, tá ok. Bom, então vamos dar uma olhadinha nesse ciclo celular. O ciclo celular tem esse desenho ilustrativo aí, né? O M se refere à fase em que a célula está se dividindo. Esse círculo um círculo celular genérico, tá, gente? Que cabe em qualquer célula. Então, o M seria mitose ou meiose, depende do tipo de divisão que a célula vai fazer. E os outros coloridos aí, tanto verde, quanto vermelho, quanto azul, é a intérfase, que é uma fase que antecede
a divisão celular e fechando o ciclo aí, né? Que também é dividida em 3 períodos: G1, S e G2. O que significa cada um desses períodos? G quer dizer intervalo. S, síntese. E o M, meiose ou mitose. Checkpoint é uma coisa que acontece tanto no G1 quanto no G2, que controla a qualidade das estruturas celulares. Ok? Então, eu vou ter G1 é um intervalo, S, síntese, G2 outro intervalo e M, a divisão celular. Tem também um círculozinho aí escrito GO. Algumas células são bem difíceis de fazer divisão celular. Elas vivem por muito tempo. Por exemplo, neurônios. Só em situações muito... antigamente, achavam que os neurônios não se reproduziam de jeito nenhum. Depois houveram alguns estudos dizendo que em algumas situações muito especiais pode acontecer essa divisão. Então, essas células ficam nisso que a gente chama de G0, que é um estado de, como que eu poderia falar? Não reprodução, tá? Bom, então, o que é que vai acontecer aí em cada uma dessas fases? E a gente agora vai se referir muito ao núcleo da célula, porque na hora da divisão celular é muito importante a gente observar o que está acontecendo no núcleo da célula, que é o que vai acontecer com o material genético, com os cromossomos. O que acontece na fase 1? A célula cresce e tem um metabolismo intenso. Metabolismo são as reações de construção ou de quebra que estão acontecendo lá na célula. A professora Adriana trabalhou com vocês as organelas e foi falando qual era a função de cada uma. Quando essas organelas estão funcionando, quando o DNA está se replicando, isso é o metabolismo, né? É a célula tendo suas atividades normais acontecendo. No citoplasma, então, surgem novas organelas. No núcleo são sintetizados o RNA mensageiro. Lembrando que o RNA vai participar da síntese de proteína, vai produzir proteína. E no citoplasma, proteínas. O material genético permanece na forma de cromatina. Quando a gente falou de genética, eu falei para vocês que o material genético, ele tinha vários nomes, mas, na verdade, era o DNA. Dependendo da fase que a célula estava no ciclo celular, ele vai assumindo alguns nomes que a gente vai descrevendo aqui, tá bom? Fase S, que é a fase de síntese. Ocorre a síntese do DNA. A molécula vai duplicar. Olha, lá no primeiro desenho está escrito assim, cromatina. Depois, no segundo desenho, cromátide. E tem uma parte centralzinha chamada centrômero. Então, aquela cromatina já está se modificando e duplicou. Tudo bem? Através da replicação, que é semiconservativa. Tudo isso o professor Flávio já tinha explicado. Assim, os cromossomos passam a ser constituídos por 2 filamentos idênticos, que nós vamos chamar de cromátides. E eles estão unidos pelo centrômero. Às vezes, a gente vê algumas imagens dos cromossomos parecendo uns X, sendo que essa parte de união às vezes está deslocada ou mais para cima, ou mais para baixo, ou para o centro. Esse é o centrômero e ele está unindo 2 cromátides irmãs, porque
a cromatina foi duplicada para que a célula possa se dividir. Tudo bem até aí? É muita informação, gente. Tranquilo, Divisão, tranquilo. divisão é meio... Se você quiser interferir, pode, tá, Adriano? Às vezes eu esqueci alguma coisa. Sem problema, sem problema. Tá. Bom, e daí vamos para o G2. No período final, antes da divisão, a célula cresce mais um pouco e sintetiza algumas proteínas de que ainda precisa para se dividir. A etapa seguinte é a de prófase, ou da mitose ou da meiose. Mitose. Mitose é aquela divisão celular que a gente tem uma célula. Essa célula vai passando por vários processos até que ela se divide em duas exatamente iguais lá à primeira, com o mesmo conteúdo genético. Como se fosse um clone. Uma outra foto para ilustrar, eu achei linda essa foto, que ilustra a divisão tanto do citoplasma quanto do núcleo. Então, olha lá. Replicação do DNA, que foi que a gente falou que acontecia lá na intérfase. Depois, quando entra na mitose, o material nuclear, os cromossomos já vão começar a migrar. Não, primeiro eles se pareiam no centro, se ligam a esses filamentos aí, e depois se separam ali através do centrômero e começam a migrar para os polos para ver a divisão celular. Para isso acontecer, a gente vai passar por vários processos. Então, a meiose vai estar dividida em 4 fases. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Gente, eu acho melhor a gente ir entendendo o que acontece na divisão toda e depois vocês dão uma estudadinha para lembrar de cada fase. Eu não sei se é tão importante assim saber exatamente o que acontece em cada fase, mas sim na divisão como um todo, tá? Porque senão vai ter que decorar, né? O que acontece na prófase, na metáfase, na anáfase, na telófase. Quando chegar lá na meiose, tem algumas fases que tem alguns acontecimentos muito marcantes que a gente vai falar. Mas aqui, vocês vão ter que depois que dar uma estudadinha para lembrar o que acontece em todas as fases. Porém, eu acho mais importante você ter uma visão geral da divisão, ao invés de ficar só decorando e não entender, na verdade, o que acontece, tá? Então, olha lá, prófase. Os cromossomos estão lá visualizados. Antes de começar essa fase que a célula vai se dividir, na verdade, a gente tem a cromatina, que é um emaranhado de material genético que a gente enxerga, quando vê no microscópio, como se fosse um novelo de lã, né? Um monte de coisa misturado. Você não enxerga esses cromossomos separadinhos assim. Quando a célula vai entrar na divisão, aí você consegue enxergar. Aí na prófase, os cromossomos individualizados, a gente chama, né? Tanto que existem fotomicrografias, né? Que são fotos tiradas no microscópio, mostrando os cromossomos assim, parecendo um X, tá bom? Então, olha lá. Além de ter duplicado, eles se condensam, então fica uma forma de melhor visualização. Tudo bem? Cromossomos duplicados em condensação. Carioteca e o núcleo em desaparecimento. E daí a carioteca também vai começar a desaparecer.
Metáfase. As cromátides irmãs já estão separadas lá no núcleo, não separadas uma da outra, mas já estão na região central da célula. Então, os cromossomos estão alinhados. Forma-se, gente, os centríolos, a Adriana falou do centrosomo, que é uma região central lá da célula, e que nesse centrosomo tem os centríolos, e são eles que vão guiar os cromossomos na hora da divisão celular. Para cada polo da célula, a célula vai começar a sofrer esse estrangulamento. Depois vocês vão ver uma outra imagem que ilustra isso melhor, e vai se dividir em dois, tá? Tudo isso é orientado por proteínas que são produzidas e vão fazendo com que a célula, com que os cromossomos migrem, e depois a célula sofre esse estrangulamento aí. Então, lá na anáfase, tem um encurtamento dessas fibras, e aí os cromossomos já vão migrando para os polos. E na telófase acontece a citocinese, tá? E aí eu tenho, então, cada região da célula com o conteúdo genético que tinha a primeira célula lá, que foi se dividir antes de duplicar o cromossomo. Ó, aqui está esse xizinho porque duplicou. Aqui só está antes de duplicar. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Tá. Aqui uma imagem mais realista, né? E aí o que acontece em cada etapa, que na verdade eu já falei, e a gente vai depois disponibilizar os slides, depois se vocês quiserem gravar, né, esses acontecimentos aí de cada fase. Eu não tenho visto questões do vestibular que pergunte cada fase, a não ser algumas lá falando da meiose, que fala do crossing over. Porém, né, está aqui o que acontece em cada fase direitinho, mas eu acho que o melhor mesmo é a gente ter uma visão geral de como a célula se divide. Você tem visto alguma questão que caia tão específica assim? Adriano, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu até dei uma procuradinha. Então, não, na verdade é isso mesmo que você falou, que o que eles muitas vezes perguntam é a respeito do evento em si, né? Qual que é a razão, então é muito isso só. Falou então. Mas está aqui, ó, gente, vamos lá, na prófase. É a etapa mais longa, condensação dos cromossomos, os centrosomas afastam-se para os polos opostos, formação do fuso, que é esses filamentos aí. No final da prófase, o nucleolo desagrega-se e o invólucro nuclear desagrega-se, que é o conteúdo aí o conteúdo não, é a membrana que envolve o núcleo, que é a carioteca, né? Eu já falei lá no outro desenho o que acontece em cada um, olha lá. Daí aqui, os cromossomos, né? Eles chamam aqui de cromossomos, apresentam a sua máxima condensação, estão ligados pelo centrômero às fibras do fuso, que é essas fibras que eu falei, e dispõe-se no plano equatorial da célula, nessa região aqui, ó, formando a placa equatorial. Na anáfase, rompimento do centrômero, então os cromossomos que estão unidos pela essa ligaçãozinha aqui no centro, ó, a gente chama esse elo de ligação de centrômero, ele se rompe. E cada uma das cromátides de um cromossomo migra para um polo diferente da célula.
Ó, rompimento do centrômero, separação das duas cromátides, né, que constituíam um cromossomo. Eles vão migrando para o polo. No final da anáfase, cada polo de cada célula possui um conjunto de cromossomos iguais. Telófase. Forma-se 2 núcleos com a mesma informação genética. Os cromossomos descondensam. Quer dizer, não vai dar mais para visualizar aquele xizinho. E o fuso também desorganiza-se e vai acontecer, então, por fim, a citocinese. Bom, vocês se lembram que a Adriana comentou que a célula vegetal não tinha esse centríolo, ou esse centrosoma? Então, a divisão na célula vegetal, essa citocinese, vai acontecer um pouquinho diferente do que acontece na célula animal. Na célula animal, ó, tem um estrangulamento aí do conteúdo celular e ela se rompe em 2 células. Na vegetal, vesículas que estão aqui vão começar a crescer e vai acontecendo o rompimento da célula. Essa comparação pode ser que apareça, né, em alguma questão, porque é mais legal a gente observar essas questões nos níveis comparativos, o que acontece na vegetal, o que acontece na animal, o que acontece na procarionte, o que acontece na eucarionte, o que acontece nos vários seres vivos ao longo da evolução. Então, normalmente é isso que acontece. Quer falar, Adriano? Não, na verdade, o que pode acontecer é justamente isso que você falou. Uma imagem, né, numa questão, pedindo para você diferenciar o que é uma imagem da outra, né, e qual relação que tem uma imagem com a outra. Então, eles chamam de... Tem um nome que... essa divisão aí de centrípeta ou de centrífuga, não é isso? Sim, sim. Isso. Quando... Agora eu não lembro qual que é qual. Centrífuga é quando foge do centro. Sim. E a vegetal, é isso? É a vegetal. E centrípeta é essa quando vai para o centro, que é animal. Falou, gente? Nossa, faz muito tempo que eu não dou aula sobre divisão celular, mas vamos lá. Bom, olha lá. E aqui vai falar. Citocinese nas células animais. A citocinese, divisão celular, que vem completar a mitose, inicia-se com o surgimento de uma constrição da membrana citoplasmática na zona equatorial da célula. Esse anel contráctil, que foi o que vocês viram lá, isso daqui, ó, esse anel aqui, ó. O estrangulamento resulta da contração de um conjunto de filamentos proteicos que estão localizados junto da membrana plasmática. Este estrangulamento acentua-se até que a célula-mãe seja dividida em 2 células filhas. Na vegetal, nas células vegetais, a existência de parede esquelética não permite essa citocinese por estrangulamento. Assim, verifica-se que vesículas resultantes do complexo de Golgi, contendo celulose, outros polissacarídeos e proteínas, são depositados na região equatorial da célula, originando uma lamela mediana, que por sua vez vai originar uma parede celular, que se começa a formar no centro da célula para a periferia. E aí a célula vai também se separando. Bom,
Isso daqui é o que eu falei lá sobre os vários nomes e as várias apresentações que o material genético apresenta ao longo da divisão celular. O ciclo celular envolve uma série de modificações na morfologia dos cromossomos. Na intérfase, que é aquela fase antes da divisão, acontece a duplicação dos cromossomos, com a formação de duas cromátides que permanecem ligadas pelo centrômero. Eu só estou repetindo algumas coisas que eu já falei, só para a gente ter isso como um resumão, tá? A condensação começa na prófase e atinge o grau máximo na metáfase. Na anáfase, as cromátides separam-se e passam a ser chamadas de cromossomos filhos, que sofrem descondensação na telófase, e aí volta a chamar cromatina. Tudo bem? Então, por isso que vocês veem esses nomes diferentes dados aí para o material genético. Depende na fase celular que ele está, dá para a gente observar como se fosse um emaranhado, como se fosse parecendo aqueles xizinhos, porque ele está se modificando para haver a divisão celular. E ele poder migrar e acontecer tudo direitinho. Tudo bem? Olha aí um desenho que dá uma ilustrada um pouquinho nisso. Filamento de cromatina, depois acontecendo a duplicação, o filamento de cromatina na fase G1, tudo isso é da intérfase, tá? Início da replicação no processo de síntese lá, na fase de síntese. O filamento duplicando ou duplicado na fase G2, e aí vai começar a divisão. A metáfase, condensação dos cromossomos. Na anáfase, separação dessas cromátides irmãs. E na telófase, volta lá, ó. O material genético não está mais condensado como naquela fase G1. Volta a como era antes, porque formou as novas células. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Agora nós vamos para a difícil meiose, que é lá na mitose, a gente tinha nós tínhamos as fases. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem. Olha lá. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. A meiose, essas fases são duplicadas. Eu tenho meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Sendo que a prófase 1 também é dividida. Então, é muita coisa. Por isso que eu falei para vocês que é melhor a gente, nesse momento, lembrar da divisão em si do que ficar decorando o que acontece em cada um, porque agora na meiose é mais coisas ainda, são mais coisas ainda. Mas o que a gente tem que ter primeiramente aí na cabeça, e no caso da meiose a gente tem que falar muito sobre isso, porque isso é muito importante, que é a função primordial aí da meiose, que é tanto produzir células especiais para a reprodução, que são células que nós chamamos genericamente de gametas, e promover uma variabilidade desse material genético. E já já vocês vão entender por que isso acontece. É essa variabilidade genética que vai ser importante também na evolução das espécies. Então, aí a reprodução sexuada, que é a reprodução que envolve gametas, ter uma grande importância também nesse aspecto evolutivo das espécies. Tudo bem? Então, o que é meiose?
Esse primeiro desenho tem uma célula, ok? Olha o jeitão dela. Lá no final da divisão, eu vou ter 4 células. Sendo que cada uma delas não tem todo o material genético, só metade. No terceiro desenho e no quarto, você observa que na célula, aí só está representado dois cromossomos, né? Então, você vai observar que tem um azulzinho e um vermelhinho. Lá no final, não tem mais 2, só vai ter um de cada. Tudo bem que ele está meio colorido, porque tem os processos que acontecem que vocês vão ver depois, mas é só metade. Então, vamos pensar na espécie humana. Se nós temos na célula somática, que é a célula que tem o número completo de cromossomos, 46 cromossomos, nas células reprodutoras, que são os gametas, eu só vou ter 23, que é a metade. Tudo bem? Eu já tinha falado para vocês sobre isso em genética, mas a gente tem um nome para essas células. A célula que tem total de cromossomos, nós chamamos de célula diploide, representada também por 2 N's, e a célula que tem só metade é haploide, representada também pela letra N, que seria um N, mas não precisa pôr o 1, né? Então, fica só N, tudo bem? Então, é isso aqui que vai acontecer, ó. Também tem intérfase, com aquela G1, S, G2, nananã, e aí vai começar a meiose. Meiose 1, que é muito parecida com a mitose, com algumas diferenças, mas é bastante parecida, e depois meiose 2. Aqui, ó, célula 2N ou diploide, também somática, né? Com total de cromossomos da espécie, aqui está representando só 2, um par. Um que veio do pai e um que veio da mãe. Aqui no primeiro desenho. Depois, ao longo da divisão, lá no final, 4 células, cada uma com um cromossomo do par. Ok? Isso é muito importante, gente, vocês entenderem isso. Funções da meiose. Constância numérica dos cromossomos na espécie. E recombinação gênica. O que quer dizer tudo isso? Bom, olha lá. Espermatogênese é a produção de espermatozoide. Ovulogênese é a produção de óvulo. Genericamente, a gente chama esses processos de gametogênese. Eu estou formando os gametas. O que são gametas? Células especiais para a reprodução. Por que elas são especiais? Bom, vamos pensar de novo no ser humano. É mais fácil para a gente, porque a gente é o que nós somos, né? O número de cromossomos da espécie humana são 46. Então, todas as células que estão representadas aí, 2Ns, têm 46 cromossomos, ok? O que vai acontecer? Células lá da região como que eu chamo? Da gônada masculina, que é o testículo, vão sofrer divisões celulares para formar os espermatozoides. Essas células que estão lá são 2Ns, tem 46 cromossomos. Daí ela vai sofrer meiose, vai formar 2 células Ns, só com 23 cromossomos, na meiose 1. Na meiose 2, ela vai formar, cada uma delas, 2 células também N, então vai formar 4
gametas ou 4 espermatozoides. Ovulogênese, que é a formação do gameta feminino. Lá nos ovários, tem células 2N. Essas células vão sofrer também meiose. Primeiro vão formar células, 2 células N, cada uma dessas, na meiose, né? Cada uma dessas 2 células, porque lembra que são 2 fases, meiose 1 e meiose 2? Cada uma dessas 2 células vão formar mais 2. Então, ao final da ovulogênese, de uma célula com 46 cromossomos, eu vou ter 4 óvulos com 23 cromossomos cada um. Então, de uma célula 2N, que está representado aí no desenho, eu vou ter 4 células N. Na espermatogênese também. De uma célula com 46 cromossomos, eu vou ter 4 espermatozoides com 23 cromossomos. Ok? Quando óvulo e espermatozoide se juntam, formam uma célula com 46 cromossomos. Por isso que fala aqui, esse primeiro item aí, que uma das funções da meiose é manter constante o número de cromossomos da espécie. Tudo bem? Tranquilo. Recombinação gênica. Recombinação gênica, aí que o assunto fica interessante, eu adoro essa parte. Recombinação genética é a troca de genes entre 2 moléculas de DNA para formar novas combinações de genes. Assim como a mutação, a gente já falou em mutação, lembra? Isso daqui não é uma mutação. Ele está falando assim, assim como lá na mutação, a recombinação genética contribui para a diversidade genética de uma população, que é a fonte da variação evolutiva. Então, vocês se lembram quando a gente falou que quando acontecia uma mutação genética e essa mutação era vantajosa para a espécie sobrevivia e mandava isso para os seus descendentes, e quando ela não era vantajosa, a espécie não sobrevivia, então não mandava isso para os descendentes. E isso é importante para a evolução, porque eu vou ter a possibilidade de ter genes diferentes, então de ter características, estruturas diferentes no ser vivo, até que um dia eu possa formar uma espécie diferente, depois de muita variação aí na característica genética desse indivíduo, e essa é uma das bases da teoria da evolução. Lembram-se disso? Aqui, então, é uma outra forma de haver essa recombinação dos genes. Tudo bem? Essa variabilidade genética. Como que isso acontece? A gente chama isso de crossing over e acontece, depois eu vou mostrar para vocês as fases da meiose, vai acontecer numa fase que a gente chama de paquíteno, que é uma das fases da prófase 1, né? Mas depois a gente vai ver. Vamos ver o que é esse crossing over. Tem um momento que os cromossomos se alinham. Aí lá para acontecer a divisão celular. A aproximação desses cromossomos pode fazer com que eles troquem partes. As cromátides de cromossomos diferentes troquem partes uma com a outra. Então, olha lá, no primeiro desenho eu tenho um cromossomo azul com as 2 cromátides irmãs e um cromossomo vermelho com as 2 cromátides irmãs. Quando esses cromossomos se pareiam, as cromátides, ficam pertinhas e podem trocar pedaços. Essas que estão próximas, a gente chama de recombinantes, né? Porque trocaram pedaços. Os que estão nas laterais
Não trocaram pedaços, então não são recombinantes. Olha lá, no terceiro desenho, modificou a característica genética aí desses cromossomos. Eles trocaram informações genéticas. Se a gente pensar, as letrinhas que estão aí estão representando genes. Lembra que os genes são representados por letras? O cromossomo azul tem azão, eu vou falar assim para ficar mais fácil, tá, gente? Azão, Bzão e Czão. O cromossomo que, teoricamente, está representando genes dominantes. O cromossomo vermelho, Azinho, Bzinho e Czinho. Quando acontece essa recombinação, esse crossing over, eu vou ter lá no final um cromossomo azul, tanto com gene Czão como Czinho. E um cromossomo vermelho, tanto com gene Czão como Czinho. Então, não houve uma modificação na característica genética desses indivíduos. Vamos analisar as cromátides. Do primeiro cromossomo, lá do desenho final, do terceiro desenho, a primeira cromátide vai ficar com o gene Azão, Bzão, Czão, a segunda Azão, Bzão, Czinho. No segundo cromossomo, a primeira cromátide, vai ficar com o gene Azinho, Bzinho, Czão, e a irmã dela, Azinho, Bzinho, Czinho. Quando terminar a meiose, eu vou ter gameta Azão, Bzão, Czão, gameta Azão, Bzão, Czinho, gameta Azinho, Bzinho, Czão e gameta Azinho, Bzinho, Czinho. Olha a diversidade genética que foi formada depois dessa recombinação de gene. Isso pode acontecer ou não, tá? Não é que sempre vai... Pode acontecer ou não. Bom, então olha lá como é a meiose. Intérfase, que é a fase lá que precede a divisão, não está acontecendo divisão. E daí, meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E, por fim, as células filhas. Então, de uma célula lá na intérfase, eu vou ter 4 células no final da meiose. Tudo bem? Na intérfase, eu tinha 4 cromossomos que duplicou suas cromátides. Olha lá na prófase 1. Tem 4 cromossomos, não tem? No final da meiose, eu só tenho 2 em cada célula. Tudo bem? Então, vamos lá para cada uma das fases. É a mesma coisa que eu falei lá na mitose. É muito difícil decorar o que acontece em cada uma, mas a gente precisa entender o processo. Na internet, no YouTube, tem vídeos que as pessoas gravaram no microscópio a divisão celular acontecendo. É bem interessante. Como eu não tenho muita habilidade, ainda estou adquirindo habilidade na informática, eu não consegui trazer aqui para o PowerPoint o vídeo para a gente entrar direto na conexão do YouTube. E daí, para tirar a apresentação, ia demorar muito e a gente tem bastante coisa para ver. Mas, se vocês procurarem no YouTube, vai aparecer gravação dessa divisão celular, é bem legal, tá? É bem rapidinho, isso acontece muito rápido, mas é bem legal de ver. Procurem que vocês vão achar legal, eu acho. Eu achei. Olha lá. Então, intérfase e prófase 1. A prófase 1, intérfase ainda não entrou na divisão, né? Aí vai entrar na prófase 1. A prófase 1 é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E por final, né, acontece a diacinese. Tudo bem?
é mais ou menos parecido com o que acontece lá na mitose. Lá na intérfase duplicou lá o material genético, aí quando entra na prófase, início da condensação dos cromossomos, os cromossomos homólogos começam a emparelhar, se condensam, vão se condensando, o núcleo vai começar a desaparecer, aí vai para o zigóteno. As fibras lá do fuso já estão quase que formadas, os cromossomos homólogos estão completamente emparelhados. Quando chega no paquíteno, que eles estão bem emparelhados, vai acontecer aquela permutação que a gente falou, o crossing over. Pode acontecer, né? A troca de partes aí das cromátides. Tudo bem? Então, no final do paquíteno, que vai para o diplóteno, a gente consegue visualizar os quiasmas, que são aquelas partes diferentes lá do cromossomo, porque houve a permutação, aconteceu o crossing over. Tudo bem? Tá tranquilo, pelo menos não tem nada no chat. Tá. A carioteca, que é aquele envoltório nuclear, rompe-se e daí os cromossomos começam a migrar para os polos da célula. Tudo isso aconteceu na prófase 1, tá, gente? E daí a gente tem metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Que vai acontecer basicamente o que aconteceu lá na meiose, na mitose. As cromátides, aqui não, né? Os cromossomos migram aí para os polos da célula. Então, na metáfase 1, formou as fibras do fuso. Na anáfase 1, os cromossomos migram para os polos da célula. Na telófase 1, foram para os polos e acontece, então, a citocinese, né? O citoplasma começa a ser estrangulado aí nessa parte mediana. No final, lá aconteceu a citocinese. Olha lá, cada célula está com 2 pares de cromossomos dentro do núcleo. Tudo bem? Então, essa divisão aqui é muito parecida com a mitose. Agora que a gente vai para a meiose 2, que vai acontecer a redução da quantidade de material genético em cada célula. Meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, depois tem mais desenho que a telófase, né? 2. E aí também vai acontecendo de novo, aquela divisão todinha, mas agora vai separar, na meiose 1, não há a separação das cromátides irmãs. A gente vai ter, migrando para os polos da célula, o cromossomo. Agora vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Tudo bem? E daí eu vou ter em cada célula resultante apenas uma das cromátides da original. Então eu vou ter só metade do material genético. Eu acho que essa é a parte mais confusa, né?
Vocês estão com dúvida? Quer que eu explique de novo? Porque o que acontecia? Deixa eu subir lá na... Ó, aqui na mitose. Na primeira célula, eu tenho 2 cromossomos, duplicou, cada cromossomo tem agora tem 2 cromátides, elas se dividem, então eu vou ter 2 células só, e essas 2 células têm o total do material. É igualzinha à primeira, geneticamente, ok? Mostrando esse desenho, acho que fica mais claro. Agora vamos ver da meiose. Então, eu tenho uma célula também, lá do mesmo jeito que ia acontecer na mitose, a primeira célula. As cromátides se duplicam. Na meiose 1, não tem a separação das cromátides indo uma cromátide para cada célula para ficar igual à primeira. Vai um cromossomo para cada célula. E na meiose 2, aí sim vai uma cromátide para cada célula. Mas daí eu não vou ter mais 2 em cada célula. Eu vou ter uma em cada célula. Deu para entender a diferença? Não tem nenhuma pergunta não, Adriano? Eu acho que a pior parte é entender mais ou menos isso, né? Não, na verdade não tem nenhuma pergunta, ninguém se pronunciou. Você acha que ficou claro? Realmente, é complexo, né? Tem que prestar atenção para ver, principalmente nessas trocas, né, de uma fase para outra, né, o que diferencia. Mas tá bem explicadinho, tá fácil de entender, vamos dizer assim. Ah, então tá bom. E aí, gente, olha aí que na meiose... Agora apareceu uma dúvida aqui, eu não compreendi essa parte. Essa parte aqui todinha? Então, qual a meiose é difícil mesmo. Então, vamos lá. Essa última parte que eu falei, né? Eu deveria ter posto o slide com os dois comparando. O que eu quero que vocês percebam? Essa primeira célula que está aí no desenho é uma célula, ok? Somática normal. O que ela tem? Ela tem tanto o cromossomo que veio da mãe quanto do pai. Vamos dizer que o vermelhinho veio da mãe e o azulzinho veio do pai. Tudo bem? Aí, nessa célula, está representado só um par desses cromossomos. Os cromossomos não se organizam aos pares. Então, por exemplo, eu tenho um cromossomo que tem o gene, sei lá, para a cor do... o gene para a cor dos olhos são muitos, mas eu vou exemplificar falando de um só, tá? É meio complicadinho isso. Então, vamos supor assim, que, ó, do meu pai veio cromossomo com genes para a cor do olho e da minha mãe veio cromossomo com genes para a cor do olho. Nós chamamos esses cromossomos de homólogos, eles formam um par e esse par está representado no primeiro desenho. Na verdade, são 23 pares, mas eu quis representar só um para ficar mais fácil, ok? Tá. A célula vai começar a se dividir, tanto na meiose quanto na mitose. A fase que antecede a divisão se chama intérfase. Nessa intérfase, tem aquela fase de síntese, que o DNA vai se duplicar. Duplicou. Agora, na segunda bolinha, eu tenho tanto a cromátide, né, lá, que veio do meu pai, quanto que veio da minha mãe, duplicadas. Eu chamo isso de cromossomo e eles têm 2 cromátides, que são as cromátides irmãs, ok? Então, tá formando um xizinho, porque as cromátides estão ligadas por uma região que a gente chama de centrômero, ok?
Agora, a célula vai começar a se dividir. Se for uma mitose, que é aquela primeira divisão que a gente viu lá em cima, os cromossomos vão se comportar como está comportando aí, mas vai acontecer a divisão do centrômero e cada partezinha desse cromossomo que a gente chama de cromátide vai para uma célula. Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Ó. O primeiro, segundo e terceiro desenho é igualzinho lá de baixo, só que no quarto eu tenho a separação das cromátides e vai 2 para cada célula, uma que veio do pai e outra que veio da mãe. Então, as células formadas são 2 e são geneticamente iguais à que deu origem. Tudo bem? Aqui, ao invés de separar os centrômeros aí na meiose 1 e ir 2 cromátides para cada célula, isso não acontece. Não divide o centrômero aí. Cada uma das células vai para uma outra divisão, que é a meiose 2. E agora sim as cromátides se separam. Então, ao invés de formar 2 células com um par, o par de cromossomos homólogos, eu formo 4 células com só um cromossomo do par. Ó, foi uma cromátide para cada célula. Quando essa cromátide, lá na intérfase, for preparar a célula, quando essa célula for preparada para se dividir, vai duplicar e ela vai ter um cromossomo só do par de cromossomos homólogos. Agora deu para entender? Porque essas células são aquelas especiais para reprodução. Por isso que tem que ter e no meio do caminho, lá na meiose 1, na fase paquíteno da prófase 1, aconteceu, nesse caso aí, o crossing over, olha lá. Teve permuta entre partes das cromátides e eu formei cromátides diferenciadas. Então, olha como estão, como está o material genético na primeira célula e nas 4 últimas. Será que melhorou agora? Deixa eu aguardar, ver se ela dá alguma... Então, daí, gente, o que foi acontecendo em cada uma das fases, ó, a descrição, né? A gente tinha parado aqui. Que agora é a meiose 2. Agora sim as cromátides vão... Ó, prófase 2. Cromossomos condensam-se, centríolos, duplica-se, carioteca e nucleolo desaparecem. Então, vai começar toda aquela fase de novo. Aí vão para o centro da célula. Depois, na metáfase, se ligam as fibras do fuso e vão migrando para os polos. Ainda lá. Vão migrando para os polos. Começa a acontecer o estrangulamento lá do citoplasma, ó, na telófase 2, até que acontece a citocinese e a célula se divide completamente. Certo? Mas o que eu acho mais importante aí nessas divisões é falar mesmo qual é a função de cada uma, né?
Então, pensa assim, ó, eu gosto sempre de... Eu não pus nenhuma imagem, agora que a gente sente falta de escrever na lousa, né? Normalmente eu faço isso na lousa. Mas, enfim, eu penso assim. Vamos pensar na nossa espécie. Um dia, cada um de nós foi uma célula. Quando o óvulo da nossa mãe foi fecundado pelo espermatozoide do nosso pai, formou uma célula, ok? Essa célula teve que se dividir tanto até formar milhares e milhares de células que hoje somos nós. Tudo bem? Qual a divisão que aconteceu para que uma célula que eu era, depois que o óvulo e o espermatozoide se encontrou, desse origem a todas essas células que eu sou hoje? Alguém pode responder aí no chat, por favor? Qual a divisão celular que fez com que de uma célula eu me transformasse no indivíduo que eu sou hoje, que tem milhares de células? Então, todos estão falando meiose. Não, gente, ó, vou falar de novo, presta atenção. É claro que eles não sabem o que é outra, né? Mas tudo bem. Ó, lá na tuba uterina da minha mãe, era uma célula. Que foi o resultado do encontro do óvulo com o espermatozoide. Pá, formou célula-ovo, uma célula. Daquele dia, que era uma célula, para hoje, que tipo de divisão que fez com que eu me tornasse milhares de células? Não é meiose, né? É mitose. Eu estou já respondendo, porque senão era uma, lógico que é outra. Ó, uma célula com 46 cromossomos, que eu era, assim que houve a fecundação, se transformou em milhares de células também com 46 cromossomos. Claro que para formar milhares de células foi se dividindo, uma em duas, duas em quatro, quatro em 8, 8 em 16 e assim sucessivamente, ok? Eu não sei, Adriano, se vai dar tempo da gente falar sobre fisiologia e sobre reprodução, mas tem um vídeo da Super Interessante Coleções que mostra a gestação de uma criança. E é bem interessante ver, logo depois da fecundação, a divisão celular do embrião até se fixar lá no útero, como que vai acontecendo, dá para eles terem uma ideia geral, porque realmente é muito... a gente tem que usar muita imaginação, né? É um pouquinho difícil. Mesmo na sala, quando eu faço o desenho, é um pouquinho difícil imaginar. Gente, então, olha assim. Tinha lá uma célula-ovo no útero, na tuba uterina da mulher, que é onde ocorre geralmente a fecundação, que é uma célula com 46 cromossomos. Ela foi sofrendo muitas mitoses até formar o indivíduo com milhares de células também com 46 cromossomos. Tudo bem? Aparentemente, tudo bem. Tá. Bom, esse indivíduo, vamos supor que é um rapaz, cresceu, pela ação de hormônios, amadureceu sexualmente e agora ele precisa produzir células especiais para se reproduzir. Pode ser a célula com 46 cromossomos? Não, porque se a célula especial para reprodução tiver 46 cromossomos, o filho vai ter quantos cromossomos? Se juntar uma de 46 com uma de 46? 92, existe? Isso? Não. Eu tenho que dividir ou cortar pela metade esse número de cromossomos
para quando acontecer a fecundação, cada célula especial, cada gameta levar 23, formar uma célula ovo com 46, que vai se dividir por mitose e formar um indivíduo completo. A divisão que vai proporcionar com que esse rapaz forme células especiais, que são os espermatozoides, com só metade do material genético, se chama meiose, ok? É mais ou menos isso. Durante essa meiose, ainda a gente tem a chance das cromátides irmãs, de partes daí do cromossomo, trocarem informações e formar células com uma variabilidade genética maior. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Uma pergunta aqui. Por que os filhos parecem mais com os pais? Tem a ver com essa divisão? O fato dos filhos parecerem com os pais? Isso? Isso. Sim, né, gente? Olha, o que a gente herda dos nossos pais? A gente herda o material genético, que é esse cromossomo, essa cromátide, esse DNA, que é basicamente tudo a mesma coisa, que a gente está falando, ok? Bom, e a gente já estudou em genética que a receita para a produção das estruturas que nós temos, para a modificação dessas células, porque a célula, quando está formando o ser vivo completo, elas se modificam, porque esses genes que a gente recebeu dos nossos pais têm informação para a produção de proteínas diferentes e fazer com que essas células se transformem em células dos diferentes tecidos que nós temos, nós seres humanos, né? Vou tomar como exemplo nós seres humanos. Bom, se eu recebi do meu pai a receita, o DNA, para formar proteínas parecidas com a dele, que se juntou com o DNA que eu recebi da minha mãe, que vai codificar proteínas parecidas com a dela, eu, novo ser, vou ser uma junção das características do meu pai com as características da minha mãe. E aí eu vou ser o clone do meu pai ou o clone da minha mãe? Não, porque eu recebi metade da informação de cada um. Eu vou ser um novo ser que vai se formar da união da informação genética do meu pai com a informação genética da minha mãe. A não ser que eu seja um gêmeo que nasceu da mesma informação genética, que a gente chama de univitelínico, eu não vou ser igual a mais ninguém, assim, visualmente igual a mais ninguém. Eu vou ser um ser único, com características únicas, e que vão ter coisas parecidas com o pai, coisas parecidas com a mãe, dependendo da característica, porque na genética, e a gente já teve aula sobre isso, nós vamos estudar como cada um desses genes vão determinar uma característica. Tem formas de atuação genética diferente. Então, gene que é dominante, gene que é recessivo, gene que tem uma atuação em que as duas características se manifestam, né? Então, dominância, codominância, ausência de dominância, e a gente já falou disso. Mas cada característica vai sofrer uma influência diferente da junção genética do gene do pai com o gene da mãe. Respondi? Mas tem tudo a ver, claro. Se eu recebo a receita do meu pai e da minha mãe para produzir a proteína parecida com a deles, eu vou parecer com eles. Então, ela acabou complementando um pouco o questionamento dela, que assim, ela falou, porque os filhos parecem mais com os pais, eu acho que a figura masculina, né? Especificando, tem a ver com a divisão, especificando mais parecer com os pais do que com as mães, no caso, as características físicas.
Então, foi o que a professora acabou comentando, né? O que vai depender muito da característica dominante para cor do cabelo, cor dos olhos, tá? O formato, tá? Então, isso sempre vai estar muito correndo junto com o que você herdou do seu pai, o que você herdou da sua mãe, o que é dominante, o que é recessivo, tá? Na verdade, não tem essa relação direta. Sempre parece com o pai. Não, depende da característica, né? Exatamente como você falou, depende se é dominante ou se é recessivo. Pode ser que na tua família, as características que o teu pai trouxe, quais características? As que visualmente a gente tem mais contato. Cor do olho, cor do cabelo, altura. Pode ser que essas características no teu pai sejam características dominantes. E aí os filhos nasceram assim. Não sei se é essa a fonte que você está utilizando, né? Normalmente a gente fala do que a gente observa ao nosso redor. Mas não é uma verdade. Os filhos não parecem sempre com os pais. Pode ser que no teu ciclo de relações, por um acaso, isso aconteceu. Cada característica depende de uma relação aí de dominância e recessividade, ou ausência delas, ou um outro tipo de relação entre as características. A gente já viu em genética, mas é legal você dar uma olhadinha se você tem dúvida quanto a isso, mas não. Eu não, pelo menos eu não tenho nenhuma informação de que o cromossomo Y tenha característica dominante. Não sei. Adriano, você sabe de alguma coisa sobre isso? Eu desconheço isso. Não, é isso que você disse mesmo. Não existe esse efeito dominante constante. Não existe. Então, mais alguma pergunta, gente? De matéria, de conteúdo, era isso que eu queria falar hoje. Se o Adriano achar que tem alguma coisa quiser falar alguma coisa para complementar, mas em relação às divisões celulares era isso. Eu só esqueci de falar uma coisa, e daí se o Adriano quiser complementar também. A própria célula, gente, tem mecanismos de observar, e eu falei lá no começo, como que chama? Me fugiu a palavra agora. De fazer esse checkpoint aí, que é um controle de qualidade do material genético que foi duplicado tal, para evitar divisão e formação de células, assim, chamaríamos de defeituosas, tá? No próprio ciclo aí acontece esses controles. Eventualmente isso pode ocorrer, mas a célula normalmente se autorregula. Faz uma vistoria aí para, né, através da ação de proteínas, para controlar essa divisão celular e a gente não ter formação de células não saudáveis. Isso pode ocorrer em algum momento? Sim. E isso é um outro assunto, né, que a gente pode até depois, não sei se vai dar tempo para abordar, mas vocês podem procurar, que está relacionado com câncer. Então, é isso. Justamente por essa característica de herdar da célula-mãe para as células-filhas, né, que vai acontecendo. Se isso começou errado, isso vai se perpetuando. Se o corpo não conseguir fazer uma regulação para ajustar isso, ela vai sendo prevalente, ela vai continuando. Por isso que muitos tipos de câncer a gente diz que tem origem genética, né? Perguntaram aqui se células cancerígenas têm a ver com mitose. Ela vai se dividir por mitose, sim. Se ela está, de alguma forma, errônea, né? Ela está
de errado, ela vai perpetuar isso através de mitose, meiose. Depois meiose, porque daí vai passar para os descendentes. Uhum. A característica, né? Sim, ela vai sendo perpetuada, né? Se vocês entenderem, gente, que todas as características, por isso que a gente fala muito disso em genética, muito, muito, muito. Passou uma característica lá na hora da formação dos gametas, que por um acaso teve algum problema, passou na formação dos gametas, isso vai passar para o descendente. Normalmente, o que acontece? Foi se formando a célula, essa característica era muito prejudicial, o indivíduo, o ser vivo, morreu, não passou isso para o descendente. Se o indivíduo convive com isso e consegue se reproduzir, ele passa, e é uma condição que modificou lá no gene, ele passa para o descendente. E dessa forma também, o que a Márcia falou, a evolução trabalha dessa forma. É uma característica nova que aparece por um erro, por uma deleção, por alguma coisa, e essa característica começa a ser interessante para esse organismo. Tá? Então, existem também o lado bom, né? Sim, de errar, e o lado ruim, que no caso aí foi estado do câncer. Tá? Então, as duas ocorrências podem ser tanto para o bem quanto para o mal. E é aleatório, né, Adriano? Porque, às vezes, quando a gente explica isso na aula, o estudante pode ter a ideia que o corpo tem algum mecanismo de pedir para que aquela característica aconteça, para ele poder se adaptar ao ambiente. Não é isso. Quando acontecem mutações, as mutações naturais acontecem aleatoriamente. Se acontecer uma mutação que deu uma característica que é vantajosa no ambiente em que o indivíduo vive, ele vai viver muito bem, vai se reproduzir e vai transmitir. Se aleatoriamente foi criada uma proteína que deu uma característica que é muito ruim e que o indivíduo não consegue sobreviver no ambiente em que ele vive, ele vai morrer e não vai passar. E isso se chama seleção natural, né? O próprio ambiente seleciona essas características e isso não é pensado antes, isso acontece aleatoriamente. Porque tem aquele negócio, né, das teorias lá, né? Então eu preciso e vai acontecer. Não. Aleatoriamente acontece, se é vantajoso permanece, se não é, acabou. E também não é assim, que é igual o negócio do pescoço da girafa, né? A girafa tinha que comer, ia esticando o pescoço e conseguiu comer? Não. Não é assim. Aconteceram alterações genéticas favoráveis e quanto mais alta, mais facilidade ela tinha para comer, e essa condição genética foi se manifestando na população, porque quem ficava sem comer. Então, é um exemplo bem básico, tá, gente? Tem muito mais coisas que envolvem isso, mas vamos pensar assim, quem ficou sem comer vai morrendo, e aí eu vou selecionando cada vez mais o gene que promove com que o indivíduo tenha essa estrutura que facilite a alimentação. Não é porque ela foi esticando e foi crescendo, né? Do indivíduo único. Porque, às vezes, essa ideia acaba surgindo quando a gente não explica direitinho esse processo, e aí é um processo para falar lá na evolução, né? É muito comum a gente ver isso em criadores de animais, né? Para seleção, tá? Então, seleção por exemplo, peixes, né? Isso. Então, ele quer um peixe que tenha uma pinta vermelha mais ou menos na região do dorso. Então, ele vai pegar um peixe branco, misturar com um laranja, e assim ele vai buscando aquela característica que ele quer. Tá? Quando nasce... Ele não escolhe, eu vou pôr uma vermelha com uma branca e vai parecer uma vermelha e branca. Não, pode ser uma vermelha com uma branca e parecer uma laranja.
Então, isso é aleatório. Então, como eles fazem um melhoramento genético, por exemplo, de gado, de animais, de cavalos, né? É dessa forma. É pegando fragmentos ali, um animal que se destacou naquela característica, levando isso e tentando proliferar isso aí. E aí levar essa informação para frente. E aí vai por tentativa e erro, né? Isso, para chegar num puro sangue, num cavalo campeão, é muito estudo, é muita pesquisa para chegar no que eles acham, assim, o que é o favorável, né? Então é isso. Respondeu? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu acabar aqui, ó. Acho que respondeu, sim, respondeu. Ela ficou como obrigado aqui. Ah, então tá. Deixa eu... Vamos para aquela hora de todo mundo se mostrar, dar o tchau, tirar foto para prosperidade. Ô, Adriano, eu tenho que interromper a gravação ou quando fecha acaba? Eu acho que quando fecha acaba. Ah, então tá. Sou leiga nisso. Ah, 2. Pessoal, pode abrir a tela agora, dar um tchauzinho. Abre aí, pessoal, pra gente dar tchau. Chegou a hora de dar tchau. A gente acha que tá falando sozinho, às vezes. É muito ruim isso, eu ainda não me acostumei. Também não. Eu sou da falação. Ah, eu também gosto de ver pessoas. Do tumulto. Da bagunça. Obrigada. De nada, gente. Vocês que fazem a gente estar aqui nessa situação esquisita dando aula. Quem quiser mostrar o rosto, pode, gente. Chegou a hora de dar tchau, igual os Teletubbies, já que é numa tela, né? Ah, é. Tudo novo, né? Acho que o pessoal tá com vergonha. Tá com vergonha. Eu tenho um aqui que também não abre a tela de jeito nenhum. Que vergonha, porque... Mas tá bom, então. Vai, já que... Falou. Então tá. Tchau, gente. Tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Adriano. Tem aula durante o dia aí, pessoal. Tem outras aulas aí. Continuem aí. De nada, gente. De nada. A gente gosta muito de dar aula para vocês. Obrigado. Falou, Adriano. Tchau, gente. Beijo. Obrigado, tchau. Falou. Bom dia.